deu um murro no peito dizendo que não viu o crescimento dos filhos dele, foi a salvação. Uma palavra, meu. Por isso que não é um testemunho de ninguém, não é a fortaleza, se seja forte ou seja fraca, é uma palavra. É uma palavra. Naquela noite me levantou o senhor Aristide com uma palavra. Ele disse que não viu o crescimento dos filhos dele, o que acontecia comigo. Eu não vi o crescimento dos meus filhos. Eu não participei, eu não levei o meu filho a lugar nenhum. Não dei um lápis, não dei um caderno, não dei amor, não dei carinho, não dei nada. Eu só dei valor ao álcool e às drogas. Eu não percebi que eu tinha família. Eu não percebi. E com a graça de Deus eu me levantei. Sem saber de nada. Me abraçaram, me levaram para minha casa. Eu moro lá, o número da Vila Souza é aqui, minha casa é aqui. E eu nunca vi essa placa. Eu nunca vi a placa da Associação Antialcoólica. Para mim era uma igreja, que é a igreja católica. Eu usava minhas drogas, eu ficava louco, eu pulava o convento, dormia lá dentro, saía. As pessoas da rua tinham até medo de mim, pelo movimento que eu fazia pelas drogas. Mas com a graça de Deus, naquela noite eu dei um voto, não dormi direito, pensando naquela palavra do senhor Aristide, pensando naquelas pessoas que se falavam na noite, e no outro dia eu tomei um banho. No outro dia eu tomei um banho, não tinha roupa para me vestir. Eu vesti um trapo de roupa que eu tinha, um calçado que eu tinha lá de qualquer jeito, e o companheiro, mais ou menos umas 7 horas da noite, pegou e me levou para o Jardim Primavera, onde eu fui recebido pelo Sr. Leonil. Eu agradeço muito o Sr. Leonil. Naquela noite, ele me abraçou, disse que eu ia ficar. Companheira Benê do Rio Pequeno me deu um abraço, disse que eu vou dirigir na reunião como está o Sérgio. Humberto do Parque Perucho mandou sentar na frente. Se eu sentasse no fundo, os companheiros mais velhos iam fazer bagunça, eu não entendia a reunião. Mas a coisa que mais me ligou aqui foi meu filho. Aquele meu filho que muitas vezes me viu na beira da sarjeta, caindo do lado do outro, tinha vergonha de mim. Quantas vezes os coleguinhas falavam, lá seu pai, passava pelo outro lado de vergonha. E quando eu cheguei nessa casa, meu filho já tinha 20. A minha filha Fabiana tinha 17, meu filho mais novo tinha 10. E eu não vi o crescimento dos meus filhos. Eu não percebi que eu tinha filho. Eu não percebi que eu tinha esposa. Eu não participei de nada. O álcool me acompanhou desde menino. E eu conheci tudo que você pensar que eu poderia conhecer, mas não conheci meus filhos. Não dei amor, não dei carinho, não dei nada, não dei respeito. Eu fui uma pessoa que eu não consegui dar respeito aos meus filhos. Não consegui. Quantas vezes eu via a Fabiana mendigando um pedaço de pão na padaria, eu fazia que não via. Muitas vezes. Eu me arrependo tanto. Mas é o seguinte, com a graça de Deus é que deu certo. Só que eu paguei caro quando eu cheguei na Associação Antialcoólica. Eu paguei caro, eu fui uma pessoa muito provada. Quando eu cheguei na Associação Antialcoólica, que eu fui provado. Eu não fui provado quando eu era bêbado. Se eu fosse bêbado, tivesse sido provado quando eu era bêbado, eu não estaria aqui dentro. Eu fui provado aqui dentro. Quando eu cheguei na Associação Antialcoólica, minha esposa já tinha falecido, eu tinha outra companheira, muito pessoal conheceu, a Tercília. Ela estava comigo, mas eu vinha muito na reunião, eu abraçava todo mundo, eu dava risada, eu saía daqui, entrava na porta da minha casa, eu virava um monstro. Eu só tinha parado de beber. Ela falou que ia embora, eu não acreditei. Ela queria que eu parasse de beber, eu parei de beber, mas eu me tornei um monstro. A minha abstinência mudou a minha vida. Mudou para mim não parar de beber, para me assistir reunião, mas dentro de casa virou um inferno. Eu fiquei pior do que eu era antes. E ela falou que ia embora, eu não acreditei. No dia 11/5/96, ela pegou e parou um caminhãozinho na minha porta. Naquele dia eu fazia 3 meses de abstinência. Ela encostou o caminhãozinho e foi embora. Eu nem bem desci do ônibus. Eu trabalhava na feira, já estava trabalhando outra vez. Eu nem bem desci do ônibus, as pessoas falaram, sua esposa foi embora. Cheguei em casa, peguei o meu filho, fui numa lojinha, comprei uma caminha de abrir e fechar e comecei a minha vida. Daí eu vi a solidão, daí eu vi o veneno, mas não existia motivo de voltar antes da primeira dose, não existia motivo de voltar às drogas. Só o sorriso daquele garoto vagabundo, nunca mais ser bêbado, nunca mais ser drogado.
levantar. Mas a pior coisa que aconteceu comigo foi no dia 9/6/96. Naquela noite eu levei 3 companheiros na associação de alcoólicos. Eu levei um pai, um filho, um neto, e meu filho também foi naquela reunião. No final da reunião, os 3 companheiros se levantaram e deram voto. Foram fazer a ficha dos companheiros. Meu filho mora no Vista Alegre, ele falou: pai, eu vou embora. Ele saiu da reunião, tomou 4 tiros na cabeça. Eu saí correndo dali, peguei meu filho no colo, ele já estava morto. Ali mesmo eu falei que eu ia voltar, eu iria a primeira dose, mas não existia motivo. E no dia do velório dele, não tinha um amigo de copo, não tinha um amigo de droga. Eu cheguei no cemitério da Cachoeirinha com meia dúzia de pessoas, mas quando eu cheguei lá, a associação estava em peso, todo mundo estava lá. Pessoas perderam serviço e a fazer pai no velório do garoto. E a coisa que ele mais queria ver era a minha condecoração da minha medalha de 3 meses. E no caixão dele eu pus o meu convite, jurando para ele que jamais um dia vou voltar às drogas. Jamais um dia vou voltar a essa bebida alcoólica. Hoje eu tenho 27 anos, 4 meses e 8 dias de total abstinência. Lutando contra o álcool, lutando contra as drogas. Aquela minha filha que eu falei que chegou com 17 anos, eu humilhei, eu desprezei a minha filha. Minha filha foi catar papelão, latia para sustentar minha neta. Quando foi perceber, também foi condenada a 4 anos e 6 meses de cadeia. A minha filha tirou 4 anos da cara de Pinheiros e ficou fechado. Eu fiz 4 aniversários da minha neta de uma penitenciária. Mas graças a Deus, dia 14 de janeiro de 2004, minha filha saiu em liberdade. E dia 10 de fevereiro de 2004, eu estava em uma reunião na Casa Verde Alta pelos meus 8 anos. Minha filha estava sentadinha, se levantou e deu voto. Hoje minha filha se encontra com 19 anos, 4 meses e 10 dias. Ou 9 dias de total abstinência. Aquele meu filho que eu falei que chegou com 10 anos também foi condenado, 5 anos e 4 meses. Tirou um ano na 28, passou por Dacaripeiro, foi para o Belém 2, foi para o Jariru no semiaberto, e há quase 10 anos atrás ele saiu em liberdade condicional. Entrou numa firma, o Roberto de Castro arrumou, ele trabalhou 5 anos. Mas o álcool é traiçoeiro, ele voltou a beber. Até hoje vive que não um bruxo, não consegue, tinha um casamento excelente, largou daquele casamento com uma filha, arrumou outra companheira com o mesmo problema, também já separou e hoje vive que não um bruxo. Ontem, você vê, ele foi trabalhar comigo, pegou um dinheirinho bom, passou a noite na rua. De manhã ele chegou, dei 20 contos para ele. Agora ele estava na casa da ex-mulher dele, eu saí para a reunião, ele estava na casa da ex-mulher dele, que ele tinha dado 180 contos para a filha dele comprar uma roupa e um tênis. Foi lá, fez um inferno para pegar esse dinheiro de volta. Está lá brigando lá dentro do meio da comunidade, lá. Bêbado, querendo dinheiro, isso, aquilo. Eu falei, vou para a minha reunião. Então ele está completamente derrotado. Ele não conseguiu, desde quando saiu daquele emprego, voltar à vida normal. Mas eu não posso voltar a agir a primeira dose. Ele conhece tudo aqui, ele nasceu quase aqui dentro. Meus netos, eu tenho 6 netos, tudo conhece a Associação de Alcoólicos. Tenho 3 bisnetos, tudo conhece. Mas tudo através da Associação de Alcoólicos. Então, se tiver entre nós alguém primeira vez, não se envergonhe não. Dê uma chance para você. Quero parabenizar você, Paulinho, que Deus te abençoa. Dá continuidade. Acredite em você, não existe meio termo. Não existe vontade, a vontade vem em paz. Muito obrigado e boa noite.